Sim, sim. Muito bem, estamos a ouvir. Ora bem, vamos então dar início à nossa conversa, agradecer-vos o convite também por participarem connosco neste espaço de partilha, que sem os partidos não é possível também acontecer, sem a vossa colaboração não conseguiríamos fazer este trabalho. E vamos então começar pelo programa eleitoral da CDU, que tem como título Política Patriótica e de Esquerda, Soluções para um Portugal com Futuro. O que nós gostávamos de vos perguntar, para início de conversa, é o que é que significa isto de um posicionamento de patriotismo num mundo globalizado e em que muitos dos jovens que hoje nos acompanham não conhecem de outra forma, portanto conhecem um mundo globalizado, e o que é, na visão da CDU, um Portugal com futuro. Então, o programa tem esta ideia de fundo da política patriótica e de esquerda, o que, se dissecarmos, tem duas componentes, não é? A componente patriótica e de esquerda, embora elas sejam absolutamente inseparáveis. Quando colocamos a questão do patriotismo, tem muito a ver com o facto de nós termos sacrificado em vários momentos, e continuamos a fazê-lo também muitas vezes, os interesses nacionais, os interesses do povo português, no sentido de aderirmos e importarmos fórmulas, todas elas neoliberais, para o nosso funcionamento. E também termos alienado partes significativas de soberania em aspectos que, no caso português, foram particularmente danosos. Pronto. A questão de esquerda é exatamente porque é uma política que põe os direitos sociais, o bem-estar coletivo, os direitos iguais, os serviços públicos, esses interesses em primeiro lugar, face, por exemplo, a uma lógica de que tudo se sacrifica em nome do mercado, tudo se sacrifica em nome desses tais princípios e orientações de política neoliberal que, por exemplo, são emanadas a partir das instituições da União Europeia, e que Portugal tem aderido de uma forma, aliás, muito mais militante do que outros países, porque nós não podemos esquecer que há outros países, fazendo parte da União Europeia, não adotam em toda a linha nem as recomendações, nem as práticas da governação económica, Maastricht, etc. E por isso é nessa medida que, estando os nossos interesses, Portugal, sacrificados muitas vezes, até, por exemplo, com a alienação de setores económicos inteiros, por exemplo, a capital estrangeiro, e que não temos controle nenhum sobre isso, era necessário que houvesse um bocadinho mais de preocupação com as condições que o país tem ou não tem para se desenvolver, e que elas não fiquem sacrificadas em nome de interesses que não correspondem aos nossos. Um país que precisa de muito de se desenvolver, de criar riqueza, de se tornar mais moderno, ter uma economia mais diversificada, enfim, etc, etc. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Mariana. Sim, gostaria de acrescentar só uma coisa. A Política Patriótica e de Esquerda é o programa do PCP. Os Verdes têm o seu próprio, não diria programa, porque nós temos o nosso trabalho muito direcionado na nossa moção global, que sai das nossas convenções, que se realizam de 4 em 4 anos, mas temos o nosso manifesto ecologista, onde apontamos 10 pontos essenciais daquilo que são os nossos caminhos que pretendemos seguir se voltarmos ao Parlamento, e que dizemos aos eleitores que pontos é que são para nós essenciais nesta eleição. E por isso mitigar e promover e promover a adaptação às alterações climáticas, preservar a biodiversidade, estimular o acesso à cultura, promover a igualdade, são 10 pontos que podemos ir falando ao longo da conversa, e que nos levam para o caminho de esquerda, não é? Em que há aqui um caminho que não podemos e que achamos que não podemos fazê-lo de forma diferente, que é, para atingirmos a justiça ambiental, temos que ter justiça social. E essa justiça social só se realiza com os direitos com a concretização dos direitos, quer seja ao nível dos salários, quer seja ao nível da saúde e do acesso à educação, da mobilidade e até mesmo do direito ao ambiente sadio, que também está explanado na nossa
nossa Constituição. E por isso há aqui também este caminho de que muito do que é decidido na Europa pode não ser aquilo que é o ideal para o nosso país, e por isso também nós temos que ser soberanos nessas decisões, e decisões importantíssimas como, por exemplo, a proteção e a conservação da natureza em detrimento de projetos que possam de alguma forma enriquecer outros países ou que não sejam os mais corretos para o nosso país, porque já têm outros projetos. Eu podia-vos falar aqui de Boticas e Montalegre, do lítio, por exemplo, em que estamos a pôr em questão solos, uma agricultura de montanha, uma preservação daquele espaço e daquela natureza, em detrimento favorecendo apenas uma economia que sabemos que não é a mais adequada e que tudo desconhecemos acerca disto. E não deixa de ser interessante que o governo tenha caído, um governo de maioria, PS, tenha caído por causa desta questão ambiental. Muito bem, nós vamos entrar mais em detalhe também nas propostas que nos trazem, mas antes disso queríamos passar a uma pergunta que é pertinente no ano em que se comemoram 50 anos sobre a democracia, que é uma realidade para muitos e muitos dos jovens que nos acompanham, não conhecem o país de outra forma e conhecem também um país que é europeu, como eu dizia, é um país globalizado, e perceber o PCP como partido fundador da democracia, hoje está certamente ciente de que há muitos partidos novos a capitalizar o voto jovem, e nomeadamente partidos mais à direita. A pergunta que nós queremos perceber é, tendo vocês essa história, não é? Este património, tendo acompanhado os diferentes movimentos ao longo do país, se não sentem esta necessidade de atualização da mensagem, porque é necessário renovar a vossa base de eleitores, naturalmente, para continuarem a estar no Parlamento. Como é que olham para esta questão de outro tipo de mensagem estar a ser mais apelativa também para os jovens, e o que é que nos gostariam de dizer neste ponto? Então, se calhar Pode posso. começar a Alma e depois passar. Eu não sei se a Mariana ainda nos vê bem, mas Sim, a Alma pode responder e vejo. depois, quando a Alma terminar, posso naturalmente passar a palavra à Mariana, com certeza. Nós julgamos que é bastante natural que tenhamos uma situação de descontentamento e de grande confusão até sobre a origem dos problemas que as pessoas sentem nas questões mais básicas, desde, por exemplo, o acesso à habitação, que é algo que, quer dizer, não se pensaria que em 2024 ainda houvesse pessoas a ter que viver na rua embora trabalhem, não é? E, portanto, isso também diz muito sobre o sucesso do modelo económico e social que adotamos. Mas, portanto, é justificável se virmos bem, porque nós temos 50 anos que são marcados por governos PS e PSD, em que, no essencial, hoje dizia isso o Paulo Raimundo, e é verdade, o problema não é o que os difere, as nuances, as tónicas, aquelas ideias em que aqui e ali até há discordância. O problema é tudo aquilo em que, de facto, há uma enorme sincronia e são essas opções que depois estão na origem também desse descontentamento e dessa revolta. E depois, num contexto de grande revolta e de grande também falta de participação democrática aos vários níveis, por exemplo, nas escolas, de incentivo a essa participação vinda de cada um e livre, não é? É muito fácil que essas mensagens que são estudadas e que são uma fórmula, não é? Uma fórmula que é repetida em vários países e, portanto, que tem um grande nível de eficácia para atingir camadas diversas da população. Aliás, eles segmentam o mercado e, portanto, as mensagens não são as mesmas para todas as camadas da população. Portanto, há mensagens dirigidas, isto é estudado e, portanto, mentir é sempre mais fácil do que dizer a verdade e, portanto, quando se quer manipular as pessoas, há muitas ferramentas para o fazer e nós estamos numa sociedade em que vemos muitas vezes a forma a ser preferida ao conteúdo. Em que nós temos, por exemplo, análises a debates políticos em que não interessa se foram ditos os maiores disparates, as mentiras mais absurdas e foram utilizadas as formas de estar mais ordinárias, mas que, como não deixamos falar o outro, esse é o vencedor. E, portanto, toda a sociedade também se tem, de alguma forma, adaptada a esta, em vez de contrariar
esses tais posicionamentos e formas de estar na política, acaba por aderir a elas e valorizá-las. Isso, portanto, também é uma componente da própria democracia que tem que ser, no mínimo, discutida, não é? Pronto. Uma outra questão, e eu julgo que tem a ver com o facto de ser hoje muito mais distante o 25 de Abril do que foi há uns anos, como é lógico, né? Pela passagem do tempo, também há muita gente que não conhece a batalha que foi para conquistar os direitos que temos hoje. E, portanto, não tem noção de que o que tínhamos no fascismo era o domínio, exatamente, o domínio económico sobre a política e uma grande promiscuidade entre o poder político e o poder económico também. E, portanto, não havia sequer o escrutínio que hoje existe, não é? E, portanto, também há esse desconhecimento do que é que foi verdadeiramente o fascismo. O fascismo não foi só não se poder ter um isqueiro, ter precisado de uma licença para ter isqueiro ou não juntar 3 pessoas, não é? Foi muito para além disso. E é também essa falta de estímulo ao conhecimento do que foi que pode ajudar a que as pessoas não estejam a perceber que é exatamente isso que algumas mensagens pretendem reabilitar e reconstruir. Mas, ó, No entanto, eu também... mas já agora permita-me, significa que não está a passar também a mensagem do que foi, porque identifica que efetivamente há um desconhecimento do que foi. E se calhar reduzindo, não é, ao isqueiro e ao ajuntamento não é suficiente para ter naturalmente a dimensão e essa simplificação do que realmente foi, não seria também missão de partidos como o PCP deixar explicar como é que realmente foi e conseguir fazer um contrapeso, não é? Porque nós vemos realmente que há uma adesão até de novo voto. O que eu quero dizer com isto é que não é só um deslocar de voto num sentido de outro, mas é capacidade de captar para a política e para a intenção de novo voto uma nova mensagem. Portanto, mais uma vez, esta pergunta é-vos dirigida no sentido a perguntar a quem já cá anda há muitas décadas, não é? E, portanto, sabe e já viu muitas formas de comunicar, muitas eleições, muitas mensagens diferentes e muitos truques comunicacionais, não é? De parte a parte, que eles existem sempre. E, portanto, desse lado, nós temos visto a CDU perder bancada parlamentar, não é? O caso também, como dizia a Mariana, dos verdes que acabaram por sair do próprio Parlamento, ao fim de várias décadas, com elegendo deputados, e, portanto, nós temos vindo a ver um encolher da vossa bancada, e é nesse sentido mais de reflexão, de autoanálise, não é? Quase, então, não só apontar aos outros o facilitismo que usam para o discurso, mas e do vosso lado? O que é que está a faltar para conseguirem captar? Bom, eu julgo que há um elemento que também não é avesso. É que nós, quando temos situações de crise política e de crise económica em que o sistema não dá resposta às necessidades das pessoas, é o próprio sistema que cria as válvulas de escape. E neste caso é absolutamente evidente, e muita gente já se apercebeu, que se o sistema tivesse um inimigo assim tão forte, não passava a vida a promover esse mesmo inimigo, não é? Achamos nós que esta gente não é toda tola e para conseguir explorar da maneira que exploram gerações e gerações de pessoas, alguma coisa também saberão sobre manter-se no poder e conseguir manter esse domínio. Agora, são armas muito desiguais. Porque a arma, por exemplo, do contacto, do esclarecimento, da verdade, dos factos, é uma arma que não é hoje privilegiada até, por exemplo, do ponto de vista mediático. Mas não é só. Porque há depois uma grande responsabilidade também dos partidos que têm tido poder em promover este discurso. Porque a ideia do são todos iguais também não só é promovida pela prática, pelas atuações que têm tido, mas até por agentes e até opinion makers desses mesmos partidos, que procuram dizer que a política é tudo uma bandalheira e que são todos iguais, não é? E isso favorece quem? Favorece quem depois quer se aproveitar desse mesmo discurso para dizer vem aqui o Salvador que vai pôr isto tudo, vai pôr isto tudo no lugar. Isso é conhecido.
E vou dar um exemplo muito prático, que até os Verdes até foram os primeiros a fazer esta proposta, que tinha a ver com o ensino da Constituição, que é algo absolutamente básico para o exercício de direitos de qualquer um de nós, que explica a organização política, económica do Estado e que seria, pronto, no mínimo um instrumento de cidadania. Os Verdes fizeram essa proposta para que isso fosse um conteúdo nas escolas. Nós, em 2021, fizemos aprovar um projeto de resolução em que a Assembleia da República ofereceria aos alunos, aos estudantes, uma cópia da Constituição. Eu até, por acaso, aproveito até para perguntar se há alguém que recebeu a cópia da Constituição. Eu sei que há um PDF que diz lá em letras muito pequeninas que resulta de uma recomendação da Assembleia da República para que chegue uma cópia a cada estudante, mas, para além disso, não sei. Não sei e julgo mesmo que isso não foi implementado. E, portanto, quer dizer, juntamos um mais um e percebemos que há aqui também um grande interesse para fomentar o desconhecimento, para fomentar a falta de participação, esta ideia de que a política é feita por pessoas que falam bem e que têm um conhecimento muito superior e, portanto, nós temos que delegar nos outros a salvação para os nossos problemas e a nossa representação política. Isso não é verdade. A história demonstra que todas as alterações verdadeiramente de fundo e que realmente trouxeram diferenças para a vida das pessoas, nomeadamente para as mulheres, tiveram a participação delas próprias, não foram concessões, não foram ofertas que foram dadas, foram sempre resultado de lutas muito intensas e de batalhas muito duras. E por isso, também esse facto de nós tentarmos reduzir a democracia apenas ao voto e apenas a participações, por exemplo, nas escolas formatadas a um contexto mais ou menos institucional, a uma réplica do contexto institucional e parlamentar, e depois não estimularmos e até inclusivamente combatermos, porque isso acontece nas escolas, combatermos a prática, por exemplo, de reuniões gerais de alunos, de manifestações, de abaixo-assinados, de termos as listas das associações de estudantes a serem escrutinadas nas escolas sobre o seu programa e não haver essa defesa dos direitos associativos, por exemplo, isso são tudo formas de que as pessoas não se familiarizem e não comecem a exercer a democracia. E, portanto, uma mensagem como a nossa, que não é uma mensagem que diz assim, olha, votem nós que a gente vai resolver isto tudo, e que existe também participação e que existe também a mobilização de cada um, é evidentemente uma mensagem mais complexa. Agora, também temos a história para nos mostrar que, existindo organizações que estão no terreno, que conhecem os problemas, que têm uma ligação visceral à vida, no momento em que existir as várias condições para que isso aconteça, poderá haver avanços e que haverá esse reconhecimento e haverá essa alteração. Como nós dizemos, o nosso campeonato não é só o das eleições, é também, porque as eleições permitem-nos ter mais força para defender as pessoas e para conseguir vitórias concretas, que conseguimos. Lembramos, manuais escolares, creches, espaço social, quer dizer, temos isso. Mas o nosso campeonato é o campeonato da história. Nós não desistimos do objetivo de transformar radicalmente o mundo. E, portanto, cá estamos e temos muita pena àqueles que gostariam que desaparecêssemos, mas já estão uns há 103 anos, no dia 6 vai fazer, a desejar o mesmo e pronto, têm que esperar sentados. Mariana, ainda antes de lhe passar a palavra, vou aproveitar aqui também uma nota da Alma e já também que temos aqui a Rita, que faz parte também de um projeto que os 230 promovem, que se chama exatamente Democracia nas Escolas, e é um projeto que visita as escolas exatamente para explicar mais do que a Constituição, o funcionamento também da nossa democracia, as diferentes formas participativas. Temos também uma página dedicada e, portanto, convidá-los a todos, a vocês também, a seguirem a democracia nas escolas e o nosso trabalho e dizer que os convites estão abertos e, portanto, aproveitar aqui, antes de querer ouvir a Mariana também sobre o que tinha a dizer, deixar só esta nota deste trabalho que também desenvolvemos aqui no direito ao voto, nos 230, não só para um voto esclarecido, mas para todas as outras valências que fazem parte da democracia. E sim, depois deste intervalo, Mariana, estamos de volta. Eu, relativamente aos 50 anos de 25 de Abril, eu gostava só de dizer aqui algumas coisas. É óbvio que a nossa escola mudou muito e que os currículos ou a forma como são dados
também foram sendo alterados. E todas as dificuldades que a escola enfrenta com professores contratados que andam com as malas às costas durante 20 anos, não podemos querer que depois eles estejam nas melhores condições para poderem assumir tudo aquilo que a escola exige e que deveríamos ter como estes projetos que poderiam trazer mais e melhor informação para os nossos alunos e para os nossos jovens. Se vão sendo formatados e afunilados, isso acho que todos concordamos, mais ou menos, mas vamos todos concordando com isso, que há uma afunilação, que há um pensamento único e que temos medo de pensar como os outros e que até têm razão, mas depois nós não sabemos bem para onde é que isto vai dar. E por isso, ou então o contrário, não é? Que é, nós sabemos que ele mente, ou que aquelas pessoas estão a mentir, ou estão a dizer aquilo que a gente quer ouvir, mas pronto, olha, mas é aquilo que a gente quer ouvir. E como dizia a Alma, a questão de as pessoas estarem revoltadas e de se sentirem desorientadas porque não têm dinheiro para pôr comida na mesa, também leva a que se vá por aquilo que se vai ouvindo e que é aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Mas nas nossas escolas, para além da Constituição, como dizia a Alma, que passou, que foi um projeto dos Verdes e que passou, foi aprovado, mas que nunca se concretizou, mas que depois também não há esta exigência. E eu falo da Constituição, mas podíamos falar, por exemplo, da educação sexual, porque nós vemos os números de adolescentes a aumentar, de adolescentes a engravidar a aumentar. Porquê? Porque nós temos menos informação, porque nós não estamos em 2024, porque há aqui alguma coisa que nos está a escapar. Alguma coisa nos tem que estar aqui a escapar. E por isso, este caminho que estamos a levar, de direcionar as pessoas num só pensamento, direcioná-las no medo e de, se não fazes assim, isto vai correr mal, é óbvio que não nos vai levar a um lugar agradável, que é aquilo que nós queremos, que é todos os portugueses poderem e todos aqueles que querem vir viver para o nosso país e vivem para o nosso país e contribuem para a nossa segurança social, que vivam bem e que não sobrevivam, não tenham que sobreviver. Nós não podemos continuar a pedir às pessoas para sobreviverem. E aquilo que nós estamos a pedir aos nossos jovens é que sobrevivam ou então vão embora. Se quiserem, lá fora há melhor, vão-te pagar um salário melhor, vão-te dar outras condições de vida, vão-te dar outras condições de trabalho, mas isso também pode existir aqui. Agora, as opções políticas dos últimos anos é que nos levaram a este estagnar, que depois o investimento e todo o trabalho que deveria ser direcionado num caminho para nós todos gostarmos de viver no nosso país e contribuirmos para ele, afinal sentimos a vontade de sair. E esta sim é a mensagem que passa. Depois é claro que os canais não nos dão a visibilidade que poderíamos ter e que poderíamos passar para ver se esta era uma experiência que eu gostava de ver. Era se nós tivéssemos o mesmo tempo de antena em todo lado, e não só aqui neste espaço onde vos agradeço o convite, mas em todo lado, se nós tivéssemos o mesmo tempo de antena que muitos têm, o que é que aconteceria se os verdes não voltavam e se o PCP não aumentava a sua bancada e se os verdes não voltavam ainda com mais força? Esta é que é a questão. É que nós precisamos de olhar, mesmo o Parlamento Jovem, eu enquanto deputada em 2019, quando lá estive, no Parlamento Jovem, o tema era a violência no namoro. Nós continuamos a aumentar o número de violência no namoro continua a aumentar. Nós estamos a caminhar para onde? Nós não estamos a caminhar apenas para as dificuldades financeiras e para o custo de vida insuportável e para nem sequer termos acesso ao direito à habitação, que depois também não nos permite o acesso a outros direitos, o direito à saúde, o direito à justiça, o direito à educação, mas sim para um caminho em que parece que todos temos que andar aqui vestidinhos de todos iguais e todos a caminhar no mesmo sentido. E isto agrada a alguém. E eu volto-vos a falar, e para não estar só aqui a falar de questões sociais, que são muito importantes, mas a transição energética e aquilo que nós temos que fazer, este caminho, este compromisso que Portugal assume para 2030, para 2050, que vamos às COPs com grandes discursos de que esta mudança está a acontecer no nosso país. Mas esta mudança acontece pelo telhado e quando as coisas começam pelo telhado elas vão cair de certeza. Ou então não se vão concretizar porque os planos acabam nas gavetas. E esta preocupação do ambiente, que é uma questão
e das alterações climáticas, que é uma questão que até chama a atenção aos jovens, e os jovens estão preocupados com o seu futuro. Porque nós devíamos era estar todos a pensar como é que deixamos o planeta para a próxima geração, e a próxima geração a pensar como é que o vai receber, não é? Mas não estamos, porque a solução é substituir 500 carros elétricos, 500 carros a gasóleo, a combustível fóssil, por 500 carros elétricos. Ora, estas contas não vão bater certo, mas vão bater certo no sentido de alimentar uma indústria, de alimentar grandes interesses que se vão encher de lucros, mas não vão preservar o ambiente. Não estamos a preservar os recursos naturais. E por isso há aqui um encaminhamento claro para nos fazer acreditar que temos necessidade destas coisas. Somos contra os carros elétricos? Não somos, mas não queremos é que seja substituído um problema por outro problema. Nós queremos é que a mobilidade, e com o passe social a um preço tão acessível e a podermos circular numa área tão abrangente por 20 ou 40 euros, é uma das medidas mais importantes ambientais dos últimos tempos. E se nós não acreditamos nisto e não assumimos isto como uma medida ambiental, então está tudo errado. Porque retirar milhares de carros das estradas é a solução para termos melhor ambiente no nosso país. E esta que foi uma grande medida, nas áreas metropolitanas está a correr mais ou menos, porque depois não houve o investimento que deveria existir de aumentar o número de autocarros, de aumentar o número de linhas, de aumentar o número de carruagens dos comboios, de aumentar o número de barcos, para as pessoas que afinal querem andar de transporte público, não é? Querem optar pelo transporte público, mas depois temos um país a 2 ou 3 velocidades, onde o transporte público só existe quando há escola, nas férias escolares nem sequer existe, ou então existe um de manhã e existe um à tarde. E por isso nós continuamos aqui a enviesar tudo aquilo que são as nossas necessidades e aquilo que é o futuro, que deveríamos estar a caminhar para este futuro, não é? Para um futuro diferente, que já está escrito, que já está pensado, que já está estudado, que depois esbarra nos mesmos problemas, que é na escolha dos mesmos. Temos muitos partidos novos? Temos mesmo? Acreditamos todos nisso? Ou temos partidos que surgem que surgem de outros Mariana, partidos, de pessoas que estão descontentes? Nós vamos aprofundar essa questão, mas só uma coisa que é consensual da esquerda à direita nestas conversas que temos tido na última semana é que ninguém está satisfeito com o currículo escolar. Portanto, acho que é também mais um insight importante para percebermos de facto o que é que se está a passar com tanto descontentamento. É talvez o único ponto consensual de todos os partidos. Se dessemos mais condições algo que nos devia também deixar a a pensar. todos os profissionais, se calhar isso melhoraria. A Rita tem uma pergunta também, mais especificamente para a Mariana, também ainda com a embalagem que tinha, não perca, Não. Porque tem muito a ver com, tem muito a ver com o que nos dizia. E Rita, passa então a palavra. Exato, aproveitando a Mariana que estava a falar nesse assunto, nós colocar a questão que é muitas das vezes quando pensamos na CDU, há uma colagem imediata ao PCP e o PEV acaba por não ser tão conhecido pelo eleitorado. E pronto, aproveitando a sua presença, queríamos perceber qual é que é o elemento diferenciador do PEV face a novos partidos que têm conseguido, assento parlamentar, muito posicionar-se com propostas destinadas às causas ambientais que tão caras são ao nosso eleitorado jovem. Ou seja, qual é que é assim a grande distinção de partidos como o PAN, como o LIVRE, que têm falado das causas ecológicas e ambientais? A grande distinção é que nós somos ecologistas, não somos ambientalistas, não é? Pronto, começa logo por aí, porque nós queremos englobar tudo possa estar em conjunto, um desenvolvimento coerente com a natureza, do homem com a natureza, com a proteção dos animais, com a agricultura, com todas as nossas necessidades. E depois, nestes 2 últimos anos, vocês perceberam, o ambiente deixou de existir na Assembleia da República, desde que os verdes saíram. Não houve mais propostas que tivessem o impacto que tiveram as propostas que os verdes fizeram, quer seja ao nível da decisão do local do aeroporto, em que tínhamos que ter aqui uma real avaliação
dos impactos ambientais, quer fosse ao nível dos animais, da proteção dos animais, até vos falo, por exemplo, da viagem dos animais vivos, do transporte de animais vivos, que é uma das questões em que eu também tive um debate há pouco tempo e que esta questão nos últimos 2 anos nem sequer foi debatida, que é uma questão importante, que é uma questão que precisa de reflexão e nem sequer foi debatida. Quer ao nível dos OGM, que também foi debatido no Parlamento Europeu e aqui também não teve assim grande impacto, e aquilo que nós verificamos foi que nestes 2 últimos anos o governo de maioria PS, a primeira medida que teve foi o Simplex Ambiental. E o Simplex Ambiental resume-se muito rapidamente nisto, que é permitir que grandes projetos que tenham um impacto brutal na proteção no ambiente, que passem sem ter que fazer um estudo que até agora tinham de fazer de estudo de impacto ambiental. E por isso aqui preocupa-nos que esta questão também esta medida tenha sido implementada sem grande discussão e sem que tenhamos ouvido grandes protestos da parte desses partidos que se dizem preocupados com o ambiente. E gostaria só de referir aqui mais uma questão. Nós estamos aqui com vários projetos no país para a transição energética e para a energia verde, para a produção de energia verde. Nós estamos com um projeto que são as eólicas offshore, eólicas no mar, e que nada sabemos. Muito pouco é dito, quer seja dos concursos, quer seja como é que aquilo vai acontecer, que medidas é que vão existir para a proteção das comunidades, onde estas grandes plataformas vão ser implementadas, que medidas vão ser aplicadas para proteger aqueles que vivem do mar, que são os pescadores e não só, mas que medidas é que vão ser implementadas para a proteção do meio marítimo, nada sabemos, não é? E por isso eu gostaria só de deixar aqui que mesmo os verdes não estando no Parlamento, foram os verdes junto com o PCP, CDU em Matosinhos, que fizeram a primeira e única discussão pública sobre este assunto, porque no país não se fez mais em lado nenhum. E por isso há aqui esta real, quando vamos para o real, quando vamos para o terreno, percebemos que os verdes já lá estiveram, ou o PCP já lá esteve, ou a discussão já está a ser feita, porque só assim, e também uma das propostas dos verdes para a lei de bases do clima passou e foi aprovada, foi a de que a população tinha que ser envolvida nestes projetos em que há uma grande alteração na vida das pessoas ou no bem-estar das pessoas ou no território onde elas vivem. E por isso parece-me que é importante, por isso é que a voz dos verdes faz falta no Parlamento e durante estes 41 anos de vida nem sempre lá estivemos, mas quando estivemos tentamos sempre dar voz aos problemas das pessoas, desde a poluição da linha d'água até ao problema com os solos, a lei dos solos, que tanto questionamos e que não sai da gaveta, não é? Que nunca mais a vemos. E por que será? Porque há outros interesses e porque há outras questões que estão à frente e que os partidos que nos governam não têm interesse em implementá-la. E por isso há aqui um conjunto de situações que não foram colocadas nestes 2 últimos anos por esses 2 partidos. As pessoas podem perguntar-se qual é a diferença? A diferença está aqui, é no trabalho, é na envolvência e é naquilo que é a participação junto das populações em que ajudamos a refletir e em que ajudamos a encontrar soluções. Ok. Agora obrigada, e vamos tentar passar para outro tema que também é bastante importante, que é a imigração jovem, que atualmente representa 30% e dos jovens que ficam, metade ganha menos de 1.000 euros mensais, 3 em cada 10 acumula 2 trabalhos e 20% empregados. E nós gostávamos de perceber quais é que são as propostas da CDU para reverter este cenário. Não sei quem é que quer começar primeiro. Então vou dar um descanso à Mariana. Há uma questão que não tem aparecido nessa discussão do combate à imigração forçada, não é? Evidentemente aquela que não é desejada, mas que é inevitável por falta de opções, que é a questão dos salários. Nós discutimos muito pouco salários e o aumento dos salários e a necessidade que é urgente desse aumento. Nós temos, inclusivamente, assistido a todos os salários, e aqui falo de todos os tipos de grelhas salariais e carreiras, a perder poder de compra, objetivamente, e a não acompanhar, por exemplo, a inflação, enfim, e não acompanha também a produtividade, como já tivemos a oportunidade até de recentemente discutir. E nós
a única forma que temos, efetivamente, de distribuir riqueza e, portanto, e conseguir que o dinheiro não fique tão concentrado como está hoje em enormes fortunas, em dividendos, etc., é através do salário. Pronto. E nós temos hoje 3 milhões, julgo eu, de trabalhadores que estão sem conseguir fazer face às suas despesas. Portanto, alguma coisa aqui não está a funcionar. Pessoas que trabalham e que não saem da pobreza são a prova de que há uma grande injustiça e um grande desequilíbrio também de forças, até ao nível da política e a forma como a política serve ou não serve a maior parte da população, que até ver é gente que vive do seu trabalho e que precisa que ele seja justamente remunerado. E, portanto, o aumento geral dos salários, que tem várias formas de acontecer. Por um lado, tem ao nível do salário mínimo nacional uma forma de intervenção, não é? Portanto, com o aumento significativo do salário mínimo, nós defendemos os 1.000 euros, mas também com o estímulo da contratação coletiva no setor privado, porque a contratação coletiva é aquilo que permitiu setores inteiros da economia portuguesa terem salários acima da média, porque resulta exatamente da negociação entre as entidades patronais e os sindicatos. E consegue-se chegar, muitas vezes, a valores e a direitos superiores àqueles que são geralmente praticados. E não por acaso, uma medida que não tem impacto financeiro, ou seja, não tem impacto orçamental nenhum, foi recusada pelos governos pelo governo do PS, sendo que era uma medida que simplesmente podia contribuir para equilibrar as forças na relação laboral, que são, por natureza, desequilibradas. Pronto. Uma outra medida que o Estado pode tomar tem a ver com os salários da função pública. Porque hoje muitos dos problemas que temos nas escolas, na saúde, na justiça, nas forças de segurança, etc., se formos reduzir, vai tudo dar ao mesmo. É um problema de remuneração e de desvalorização das carreiras em geral e de falta de progressão também nas carreiras. Mas, enfim, isto tudo se traduz em salários muito baixos. Ora, nós já percebemos que a política de baixos salários não é só extremamente injusta, porque põe as pessoas na pobreza, apesar delas contribuírem e produzirem a riqueza e mesmo assim não conseguirem fazer face às suas despesas, como ao mesmo tempo é perniciosa até para a própria economia. Porque é curioso perceber que nós vamos na rua e vamos às lojas, a pequenas empresas, etc., e há uma compreensão generalizada que se as pessoas não tiverem dinheiro, o seu negócio não funciona. As pessoas compreendem que se não tiverem se não houver uma política de distribuição da riqueza, portanto que ela anda aí nos bolsos das pessoas, seja pelas pensões, dos salários, etc., eles não conseguem escoar e o seu negócio não funciona. Isto não anda, não é? E quem faz essa pressão absurda para que os salários não aumentem são as grandes empresas. E essas sim têm interlocutores privilegiados e têm uma força e uma capacidade de influência sobre as decisões do governo que é, a nosso ver, impensável numa democracia. Aliás, é bom lembrar, a seguir, nas eleições de 2022, quando o PS consegue a maioria absoluta, quem foi? A CIP saiu em primeira mão a dizer que estava muito aliviada com o resultado eleitoral, porque sabia que, como lhe chamou um deputado do PS, os empecilhos, ou seja, o PCP, os Verdes e o Bloco, não tinham já condições de determinar a política do Partido Socialista, que foi o único período mais recente em que tivemos em que houve recuperação efetiva de poder de compra, recuperação efetiva de salários, de direitos que foram perdidos. Quer dizer, quando nós falamos da reposição dos feriados, não estamos só a falar do direito ao descanso, estamos a também falar do direito às pessoas que trabalham nos feriados a serem remuneradas como tal. Porque aquilo que aconteceu quando acabaram com aqueles feriados foi estarmos a receber menos pelo mesmo trabalho, não é? Ou, por exemplo, quando se repôs o direito ao 13º e ao 14º mês, também isso é uma recuperação de rendimentos, quando se conseguiu descongelar um conjunto de carreiras. Enfim, isso é uma forma... Mas já agora, permita-me então, seguindo essa linha de raciocínio, que é uma linha que nós ouvimos muito, não é? Por parte do PCP/CDU, que há uma quase uma cisão, não é? Entre os objetivos de patronato barra grande patronato barra colaboradores
como se nunca estivesse em causa que quem é empregador tivesse interesse em ter bons e capacitados colaboradores que tornam as empresas competitivas. Portanto, esse discurso não acaba também no sentido de alguma forma, ser redutor, de não ter interesse em captar e em reter talento. Uma das maiores dificuldades atualmente das empresas é exatamente reter talento. E o talento, não descurando nunca, naturalmente, a importância salarial, o talento, a retenção de talento e a motivação das pessoas também vai muito para além disto. Portanto, esta lógica de quase que haver um interesse em manter alguma pobreza por parte, ou não querer aumentar deliberadamente, não lhe parece um pouco elevado ao extremo? A razão de fundo não seria perceber por que razões não há condições para o patronato considerar que não consegue aumentar os seus colaboradores, que acabam por ir para fora? Só o salário mínimo em Portugal não foi porque os patrões decidiram a determinado momento que isso era uma boa ideia. Só há salário mínimo em Portugal porque as camadas populares, os trabalhadores, obrigaram a que existisse com o 25 de Abril. Atenção, nunca houve nada que tivesse sido oferecido. E essa história de que não há dinheiro para aumentar salários, isso é rebatível pela prática. Eu vou dar um exemplo muito simples, numa indústria particular, que tem a ver com a extração das pedreiras e que também retém muito talento, porque, evidentemente, também precisa de avanço tecnológico, de expertise, etc. E, portanto, aconteceu uma coisa muito, muito curiosa há uns tempos, que foi, na altura em que o Partido Socialista não tinha maioria, o PCP conseguiu um regime específico para a aposentação dos trabalhadores das pedreiras, antecipada e, portanto, em melhores condições, tendo em conta a exigência daquele trabalho. Ao fazer isso, muitos foram pedir a reforma antecipada. Ao pedirem a reforma antecipada, estes trabalhadores que nunca conseguiam ter aumentos salariais foram instantaneamente convidados a ficar, e os patrões que fizeram aumentos de 200, 300, agora estão a aumentar 500 euros nos salários. Nunca tinham dinheiro, mas quando perceberam que iam perder aqueles trabalhadores altamente especializados e necessários e perceberam que, se não aumentassem, de um momento para o outro apareceu dinheiro e já disseram que o problema não é dinheiro, eles precisam é ter os trabalhadores. E, portanto, nós não podemos ir na lenga-lenga, que é mesmo assim, de que estão todos aflitos para pagar salários. Há, evidentemente, empresas que têm dificuldades muito grandes, mas também não é justo que seja sempre o trabalhador a pagar. E é trabalhador, não é colaborador, porque não estamos a colaborar, não é? Estamos mesmo a tentar pagar as contas e, portanto, há essa diferença absolutamente fundamental. Mas, quer dizer, isso é de facto a maior banha da cobra que foi vendida, é de que não existe esse conflito essencial entre salários e entre lucro, não é? Porque o que não sai no salário é aquilo que permite acumular lucros escandalosos. E por isso é preciso sim redistribuir através desse processo. Agora, vamos dizer assim, há empresas que estão muito aflitas, é sim senhor, e é preciso sacrificar sempre o salário. Não há outros custos fixos. Custos permanentes que as empresas têm que responder, as mais pequenas, sobretudo, que lhes pesam imenso, e até sabemos que os salários nem são a parcela maior de preocupação dessas empresas. Não há essas outras parcelas que é possível intervir. Tem que ser sempre, temos que estar sempre a sacrificar quem trabalha, temos que ter pessoas pobres para garantir então que essas empresas funcionem. Então, se calhar não funciona, não é? Se não conseguem garantir salários, ou então estão a faltar medidas para ajudar as empresas mais pequenas, essas que dependem do mercado interno e do consumo interno, não é? Essas empresas a aliviarem outros custos. Porque é que, por exemplo, não acompanham o PCP na questão da redução do IVA da energia. É um IVA essencial ou não é? É. Portanto, porque é que não se reduz o IVA da energia? Quer dizer, sabemos que as telecomunicações são em Portugal muito mais altas do que noutros países da Europa. Aliás, a própria Anacom tem isso, tem comunicações nesse sentido, tem posicionamentos nesse sentido. Porque é que não há um esforço para regular e para reduzir os custos das comunicações? Porque é que nós não temos, por exemplo, medidas que apoiem efetivamente as mais pequenas empresas e temos só medidas que são absolutamente absorvidas e absolutamente utilizadas e abusadas por grandes grupos, grandes empresas que têm possibilidade
prática de aceder a esses benefícios. Eu vou lembrar que não há falta de dinheiro para aumentar salários, porque se houvesse falta de dinheiro para aumentar salários na administração pública, então nós não tínhamos tido de um orçamento do Estado para outro orçamento do Estado um aumento de 1.600 milhões em benefícios fiscais, que não vão chegar às pequenas empresas que têm dificuldades em aumentar E salários. Vão ser inteiramente nessa absorvidos. redução, como é que olham também para uma descida dos custos com a empresa, nomeadamente com os pagamentos que há de contratação, não é? E com os pagamentos do cabo de segurança social e dos custos associados, como nós sabemos, não é? Cada vez que há um aumento a um colaborador, quase metade desse valor fica no Estado. Já que estamos a falar de redução dos custos para as empresas, como é que olha para esse tipo de proposta de redução? Bom, aquilo que está definido pela lei é uma contribuição para a Segurança Social, que é aquilo que depois vai permitir ao trabalhador, mais tarde, ter, lá está, Segurança Social e poder beneficiar de subsídio de desemprego, na doença, maternidade, enfim. Portanto, é um garante que nós temos e é uma vitória também termos Segurança Social. Por exemplo, sabemos no caso das advogadas o que passam exatamente por não terem esse regime que lhes permita estar doentes, ser mães, enfim, com alguma segurança financeira, não é? E por isso é que nós não podemos cair pronto, aquilo que já há uns tempos procurou ser feito, que era pôr os trabalhadores contra as contribuições para a Segurança Social, nomeadamente quando o patronato quis a redução da TSU há uns tempos e as suas contribuições específicas, e isso é uma forma de enganar as pessoas, porque dizemos assim, eu vou-te pagar mais um bocadinho de salário, que vai ser sempre reduzido, vou-te pagar mais um bocadinho de salário e tu, e assim, vais ter um melhor salário. Mas depois, mais à frente, tu estás doente, e é o que acontece, por exemplo, com prémios, com outras formas de retribuição que não entram para os descontos, depois mais à frente vais a ver que tens uma reforma miserável. Portanto, também as coisas têm que ser pensadas com alguma seriedade. E a sustentabilidade da Segurança Social é um fator. Ora, o aumento dos salários é também um contributo para a sustentabilidade da Segurança Social. Nós temos mais pessoas que não estão fora do sistema contributivo porque nem têm um mínimo de subsistência. É uma forma de contribuir para a Segurança Social. Agora, fica claro, nós como queremos avançar também para outras questões, eu agradeço-lhe, a Alma também, conseguimos perceber também e a forma como se liga. Não sei se a Mariana quer acrescentar algo neste ponto e nesse sentido, como nós temos mais questões, queria lhe perguntar se quer acrescentar ou se passamos então às perguntas. Não, dizer só que para além dos salários, que é uma questão muito importante que a Alma focou e não vou repetir, é preciso também as condições de vida, aquelas que hoje não temos, não é? E por isso, se não há aqui uma diminuição na fatura da eletricidade, uma diminuição na fatura da renda da habitação, se não há a criação de... Porquê é que nós temos professores que optam por ser caixas de supermercado em vez de sair da sua região e ir mais para o sul? Porque não conseguem, porque o seu salário não dá. Então fica na sua terra, tem a sua vida e faz um outro trabalho. E por isso há aqui este problema grave também de criação de condições. Os enfermeiros que vão para fora, porque é que vão? Porque aqui também não têm condições, não lhes são dadas as condições, não são respeitados nos seus direitos e por isso a imigração também é a solução que se apresenta quando pretendemos um futuro diferente. E por isso também aqui, naquilo que são a concretização dos direitos e do respeito pelas carreiras, quer seja dos professores, quer seja dos investigadores, quer seja dos enfermeiros, dos médicos, dos advogados, o exemplo que a Alma deu, que muitas vezes as pessoas acham que têm condições de trabalho e não têm, e por isso há aqui todo um conjunto, a precariedade, tem que se terminar com a precariedade de uma vez por todas, para que as pessoas possam de alguma forma fazer a sua vida e não tenham que optar por sair do país. Vamos passar a outro tema também bastante precário, Rita. Da habitação, que tudo que mostra que os jovens saem de casa só há 9 anos, que é muito superior à média comunitária, e nós gostávamos de saber quais é que são as medidas a curto prazo da CDU para reverter esta situação. Vais escutar?
Começo eu? Sim, posso começar. Primeiro, garantir o direito à habitação é algo que nós defendemos e que não pode ser descurada. Como é óbvio, os nossos jovens não conseguem sair da casa dos seus pais, mas há outra questão que nós já conhecemos e conhecíamos antes de 2015, que é as pessoas começarem agora a vender as suas casas porque os juros aumentaram tanto para o dobro, para o triplo, que não têm capacidade de continuar a pagar ao banco a prestação. E isto não é porque os bancos não tenham lucros, não é? Porque sabemos todos e conhecemos todos os lucros dos bancos à custa do sofrimento das pessoas e daquilo que elas queriam para o seu futuro e de que estavam a trabalhar para isso. E por isso, combatendo a especulação imobiliária, limitando o aumento das rendas, reforçando a renegociação dos créditos, à habitação, mas sim, essencialmente, construindo parques habitacionais sociais. Porque eu acho que cada vez mais, e nesta questão de que não temos empregos para a vida, e todos já sabemos que isso já ficou lá no passado, não é? E que hoje queremos mais, naturalmente somos mais exigentes naquilo que é a nossa vida, e hoje estamos num emprego, amanhã estamos noutro que nos oferece melhores condições ou para os quais temos mais interesse, não temos que ter obrigatoriamente comprar casa. Nós não podemos continuar a dizer às pessoas que elas têm que fazer todas o mesmo caminho. Tem que haver um parque habitacional público que garanta que as pessoas tenham casas dignas a preços acessíveis. E esta questão que já foi implementada, nós sabemos que temos o IRU em Portugal, que trata da habitação pública, sendo que se foi desmoronando também, todos conhecemos os bairros, alguns dos bairros que estão degradados e que as pessoas pagam rendas baixas, ou até com a lei de Cristas vieram a aumentar também estas rendas nestes bairros, e que as pessoas não tinham condições para as pagar e por isso também tiveram graves dificuldades. Mas há aqui uma questão que continuamos a empurrar para debaixo do tapete, que é esta, que é de habitação pública e que a preços acessíveis e dignas, para que deixemos de ter não só as pessoas a viver na rua, mesmo trabalhando e mesmo tendo um salário ao fim do mês, mas não sendo exploradas naquilo que é o seu trabalho e daquilo que é o seu salário, para garantirem um teto. E por isso esta questão da habitação pública é uma questão que é prometida há anos pelos sucessivos governos e depois não se cumpre. E por isso há aqui esta exigência que tem que ser feita para o futuro e para a qual temos que continuar a lutar. Obrigada, Mariana. Alma, quer acrescentar a este ponto? A questão da lei do arrendamento é uma questão que permite aqui também intervir no mercado do arrendamento, não é? E que sabemos que com a liberalização deste mercado tivemos consequências ao nível também da especulação nos preços e, portanto, também tivemos problemas para os inquilinos, que são hoje despejados com uma enorme facilidade, inclusivamente permite encurtar e renovar constantemente, fazer novos contratos de arrendamento e, portanto, aumentar os preços das casas sem ter atenção àquilo que é o aumento que, por lei, pode ser feito. E, portanto, nós hoje tínhamos uma proposta que era absolutamente fundamental, que era a limitação do aumento das rendas. Mas não era só de renovação do contrato, porque sabemos que agora os contratos estão, também por força da lei do arrendamento, mais curtos e mais frágeis, não é? Era também aos novos contratos sobre o mesmo imóvel. Ou seja, tínhamos que criar, assim, uma limitação em geral aos novos contratos e àqueles que fossem renovados. Isso era uma forma muito simples, digamos assim, ou muito direta de, no momento atual, responder ao problema. Tínhamos uma outra questão, que era dar mais poder negocial às pessoas que têm créditos à habitação, através de um conjunto de mecanismos que eu não vou estar aqui a explicar em detalhe, mas que permitiam que se tornasse mais vantajoso para todos que houvesse uma renegociação do crédito, nomeadamente nas prestações, e que elas não subissem, como estão a subir agora, em 200, 300, 400 euros. Quer dizer, vou dizer um exemplo prático. Eu ontem conheci uma senhora que já estava aposentada, teve que voltar a trabalhar porque teve que vender a casa, etc. Não conseguiu responder. Estamos a ter este nível de desastre social à pala destas medidas. Portanto, essa seria uma outra forma também de colocar quem
tem o crédito, o consumidor, numa posição um bocadinho mais vantajosa na negociação dos créditos com as entidades que o concedem. Pronto, isso é um exemplo. Agora, a questão da habitação pública é uma outra. Quer dizer, não há volta a dar. Nós que muitas vezes existe um lema, ou até diria que é um sonho, ou um pesadelo de muitos, que acham que nós vivemos num Estado muito à esquerda e com políticas muito socialistas. Não é nada disso, é que nós somos dos países que menos habitação pública têm. Nós estamos à volta dos 3, 4%, não sei, às vezes aparecem vários números para isto. Temos países com 20, 30% de habitação pública. E nós não tivemos, porque a nossa política de habitação foi durante muitos anos inteiramente, o investimento do Estado foi inteiramente canalizado para o crédito bonificado. E, portanto, mais uma vez, em benefício, lá está, do sistema bancário. E, portanto, precisamos de intervir aí. A habitação pública é incontornável, só assim é que pode haver um efeito, digamos assim, sobre o mercado. Essas são algumas medidas. Evidentemente que é possível ter outras. Por exemplo, é possível apoiar o movimento cooperativo de construção de habitação, que é algo que... construção e reabilitação. Porque não é verdade que há falta de habitação em Portugal. Isso também é uma outra questão que muitas vezes aparece aí. É que, portanto, há aquelas explicações simplificadas de economia versão beta, em que as pessoas acham que isto é, só há duas variáveis no mundo, é a oferta e a procura, e portanto a partir daí está tudo explicado e podemos todos ter um canudo em economia. Há outras variáveis, não é? Lá está, literacia financeira, de facto, às vezes tem algum sentido na discussão das medidas. Nós temos, neste momento, um número enorme de fogos, aliás, existe um rastro que até às vezes é comentado aí, até nos fóruns na internet, nas redes sociais, muito superior a outros países, só que estão vazias, não estão destinadas à habitação. Porquê? Porque isso faz aumentar os preços efetivamente, mas não temos falta de habitação potencialmente disponível no mercado. Temos a falta de políticas que coloquem as casas para viver, como se costuma dizer, e como há aí muitos movimentos que lutam por isso mesmo. Essa é que é a questão fundamental. Agora, tudo isso é fruto de falta de intervenção, não é de intervenção a mais do Estado, é falta de intervenção neste âmbito. Muito bem. Então agora vamos aqui a um ponto também que é bastante diferenciador da CDU, eu acho que faça todos os partidos que nós conhecemos atualmente com representação parlamentar. No programa da CDU aparece como uma das opções estratégicas a intervenção com vista à libertação do país da submissão ao euro. E eu gostava que nos ajudassem aqui num exercício. Que Portugal é que vocês imaginam no dia seguinte à saída do euro, com a consequente desvalorização da moeda, o impacto sobre os salários e na competitividade do país? Bom, isso primeiro, acho que todos percebemos que aquilo que nós colocamos é preparar essa situação, quer seja por nossa vontade ou não seja por nossa vontade. Porque o euro, não é? A União Monetária é uma construção humana e tão rapidamente ela se deu como se pode reverter. E há muitos países que não têm, muitos países, quer dizer, há 7 países que não aderiram à moeda única na União Europeia. E, portanto, nós não somos obrigados a ter o pacote todo. Temos um bocado esse hábito, que é, vem qualquer medida da União Europeia, a gente aceita tudo, sem cláusulas nenhumas. Mas não somos obrigados. Portanto, podemos preparar o nosso país exatamente para diminuir a nossa dependência e o nível de integração desse ponto de vista e preparar uma possibilidade de, quer queiramos nós, enquanto país, enquanto decisão do povo, e nós condicionamos isso exatamente a isso, ao contrário daqueles que fizeram aderir a tudo sem consultar o povo, nós achamos que o povo tem uma palavra a dizer também nesses processos. Mas pode nem ser por nossa vontade, pode haver efetivamente um problema geral e que fica em causa a moeda única. E nós temos que ter o país com mecanismos preparados para isso, com investimentos na economia para que nós não estejamos absolutamente dependentes a vários níveis, portanto, não só energeticamente, mas também tecnologicamente, mas também do ponto de vista alimentar. Enfim, nós temos que preparar a economia com euro, sem euro, com União Europeia, sem União Europeia. Quer dizer, essa não é a questão. Independentemente das opções, se forem nesse sentido ou não,
essas questões relativas à soberania e a uma maior independência a esses níveis são incontornáveis, quer dizer, nós precisamos disso de qualquer maneira e, portanto, quando fortalecemos a nossa economia, também temos que a preparar para essa eventualidade. Agora, também temos que olhar para o que nos dizem os dados. Portugal não cresceu mais, Portugal crescia mais do que a média dos outros países e deixou de o fazer exatamente por essas políticas e por essas opções. Nós não fomos assim tão beneficiados. Nós temos exatamente nessa medida é que é possível pensar a política e ter uma visão um bocadinho mais crítica e menos de não questionar nada do que vem e percebermos de que forma é que a adesão a esses mecanismos todos, que não foi só o euro, foram camadas, não é, que se foram acumulando de integração europeia, de integração monetária. De que forma é que isso não nos fez a nós perder muitas condições? Os dados mostram-nos que sim, mostram-nos que isso aconteceu. Ao fim de quase 40 anos de integração europeia, não consegue reconhecer vantagens de um Portugal europeu? O problema não é o Portugal europeu, porque Portugal, a não ser que haja aí um fenómeno geológico, vai sempre pertencer à Europa, não é? E, portanto, em princípio, isso não vai deixar de acontecer. Esperemos. A não ser, lá está, que avancemos para outros patamares da guerra que nem queremos pensar sobre isso, não é? Pronto. Mas, enfim, em princípio, isto vai-se tudo... Estou a brincar, evidentemente. Vai-se tudo manter nesse ponto. Agora... não temos que ter tratados que submetam e esmaguem os países. Nós podemos ter uma Europa de cooperação, nós podemos ter livre circulação, podemos ter, como tínhamos antes, intercâmbios, por exemplo, como sempre tivemos ao nível do estudo, ao nível laboral, que já existiam antes, nós podemos ter outra ideia para a cooperação entre os povos. Isto existe. Quer dizer, noutros pontos do globo existem organizações de cooperação, mas que não se baseiam no esmagamento das soberanias nacionais e não se baseiam nas orientações económicas, independentemente da vontade dos países que a compõem. Porque nós hoje, por via exatamente desses tratados, por exemplo, temos que submeter o nosso orçamento de Estado a um visto prévio da Comissão Europeia. Nós não decidimos o nosso nível, por exemplo... Há países, e depois também é questionável, não é? Porque há países que não estão-se nas tintas para a percentagem da dívida pública ou do déficit, etc. E há outros como nós que têm que estar sempre na linha da frente de tudo, e aquela conversa dos bem comportados, não é? São opções também. Agora, não é possível pensar outra forma de organizar e dos Estados que compõem atualmente a União Europeia ter um relacionamento mais igual? Em que a produção de uns não é esmagada para que outros possam escoar os seus produtos, em que possamos ter mais voz, em que as decisões mais importantes possam ser tomadas, evidentemente, por órgãos eleitos, por exemplo. Não podemos pensar isso. Julgo que é importante manter sempre a perspectiva da alternativa, porque sem alternativa estamos condenados à desesperança. E a desesperança que abre também caminho a ideias que são antidemocráticas e que são, muito retrógradas. Obrigada. Mariana, quer acrescentar? Foram aqui algumas... Não, nesta parte não tenho grande coisa a acrescentar, porque senão vou ser redundante, não é? Mas há aqui esta questão, e eu acho que com a Covid nós percebemos isso, quando começamos a pensar que não temos a produção alimentar para nos alimentarmos todos se nos fecharem as fronteiras e não entrar cá alimentos, não é? E por isso esta é uma das questões... Rapidamente teve acesso à vacina. Sim, mas esta é uma das questões, vamos ver. Mas esta questão da alimentação é importante. E nós não podemos continuar a fechar vacarias, por exemplo, porque temos que comprar o leite à Alemanha ou a outro país da Europa. Porque o nosso leite também pode ser vendido e também pode haver aqui esta solidariedade, como dizia a Alma. E isto podíamos ir por aqui fora, quer seja em relação às pescas, em relação a todas as outras, ou mesmo até à indústria, não é? Nós continuamos a achar que explorar o lítio em Portugal é possível sem qualquer explicação e nós só queremos é que nos expliquem
expliquem que vantagem é que nós vamos ter com isso, e essa explicação não nos é dada, mas explorar o lítio em Portugal, deixar cá o buraco, deixar cá a destruição, é válido para que este lítio, para que este bem, este recurso valioso que Portugal tem, ou que dizem ter, não é? Porque não há um estudo do Estado sobre isto, há um estudo de empresas privadas, que vá para as fábricas alemãs. E fica o que há aqui? O buraco? Esta é que é a questão. É que as mais-valias, aquilo que nós podemos, onde nós podemos ganhar dinheiro, depois não queremos porque estamos aqui a ser os bons alunos, como relembrava a Muito Alma. bem. Quase a finalizar a nossa já longa e animada conversa, a Rita ainda tem 2 questões para vos colocar. Estas questões são bastante semelhantes uma à outra, mas é a mensagem que tem para os jovens que vão votar pela primeira vez este ano e qual é a mensagem para aqueles que já votaram CDU e que neste momento se calhar encontram-se indecisos. Eu posso começar eu? Então, para os jovens que votam pela primeira vez, dizer-vos que, e muitos deles com certeza são mulheres, dizer que este é um momento importante das nossas vidas e é uma decisão importante que temos na nossa mão e que o nosso voto é igual ao do patrão, ao do grande patrão, do pequeno patrão, do grande rico, do pobre. O voto é igual e todos temos este poder na nossa mão e por isso votar na CDU é garantir mais e melhores políticas, ou melhor, aqui uma pressão para que possamos também ter mais e melhores políticas e para que possamos ter uma vida melhor. Aquilo que eu dizia no início, para que deixemos de sobreviver e passemos a viver realmente, para que possamos ter acesso a todos os direitos e não apenas alguns o tenham, porque a distribuição da riqueza no nosso país está muito desequilibrada, como todos nós sabemos, e bastante desequilibrada. E por isso votar na CDU é também um voto verde, é também um voto ecologista e é necessário realmente voltarmos à Assembleia da República, os verdes voltarem à Assembleia da República e continuarem o seu trabalho de envolvimento e de proximidade. E há aqueles que estão indecisos, dizer que a CDU nunca lhes falhou e sempre se explicou. Todas as nossas propostas que fazemos, tudo aquilo que nós prometemos ou que temos como soluções e que apresentamos, quer seja na freguesia, quer seja na Assembleia de Freguesia, quer seja na Assembleia da República, todas elas são apresentadas de X em X tempo ou quando somos contactados para o fazer e por isso da nossa parte há a total confiança de que o trabalho que prometemos hoje é o trabalho que faremos amanhã, independentemente da força que nos derem no dia 10 de março, no dia 11, lá estaremos novamente junto de todos, para o bem de todos. Obrigada, Mariana. Alma, também gostávamos de ouvir. A mensagem que nós tentamos transmitir e é algo que é absolutamente diferenciador e acho que merece ser ouvido porque não é só uma mensagem para as eleições, é uma mensagem para a vida, há alternativas, nós não estamos condenados, tem que haver esperança, é na cabeça, nos braços, na vontade de cada um que está a possibilidade de termos uma vida melhor. Também havia quem achasse que era impossível, por exemplo, vivermos em democracia com direitos sociais. Muito pouco tempo antes do 25 de Abril, que agora comemora 50 anos. Portanto, há sempre essa ideia de que é impossível porque é muito difícil, porque nós vemos que é esmagadora a realidade. Mas também sabemos, pela prática, que ela é não só possível, como muitas vezes é incontornável, é inevitável a mudança. Se nós temos neste momento uma sociedade, uma economia, uma escola, enfim, um mercado de trabalho que não serve, temos que mudar, ponto final, como já o fizemos outras vezes. Nós temos hoje, estamos batalhas, infelizmente, que são praticamente as mesmas que tiveram os nossos avós e que tiveram outros, não é? A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, não é? A liberdade a sério. Eu não sei se isso é um convite para cantiga, Alma. Eu não vou submeter-vos a essa tortura, mas se quiser. Enfim, essas coisas estão tão atuais que são lutas que nós precisamos de manter e de recuperar também. Vale a pena. E porque é que é diferenciador e porque é que vale a pena votar na CDU, no PCP, nos Verdes, não é?
porque têm um percurso sólido, não é? Em que demonstraram que aquilo que defendem é aquilo que praticam, que têm um programa integrado para o país, uma visão um bocado mais sólida do que alguns partidos, e não estou a dizer isto evidentemente para desqualificar, mas de facto têm essa solidez nas suas propostas, no conhecimento que têm da situação nacional, e porque quando tivemos possibilidade para isso, fizemos a diferença. Ou seja, não é só dizer, porque todos conseguem eventualmente dizer coisas bonitas e coisas certas e coisas justas, etc. Não é? Até sabemos que existem treinadores para os políticos dizerem as coisas de uma forma que cole. E, portanto, não é por aí que devemos ir pela prática. E quando a CDU, quando o PCP, quando os verdes tiveram mais força, tiveram mais deputados na Assembleia da República, e é isso que todos vamos estar a decidir no dia 10, nós fizemos a diferença. Porque os manuais escolares, estamos aqui muitos, que ainda são do tempo de se lutar nas escolas pelos manuais escolares gratuitos e de ouvirmos, lá está, não há dinheiro, é impossível, nunca na vida, vocês são os sonhadores e agora aí estão, né? E, portanto, o passe também era uma utopia, também ia estragar tudo. Não, o passe social tem uma coisa fantástica, que é que no espaço de, eu julgo que meses, nem sei se chegou a um ano, teve uma votação totalmente diferente, em que o PS tinha rejeitado e o Bloco tinha-se abstido numa primeira fase à implementação do passe, e depois, passados uns meses, já foi possível e aí está o passe, e sabemos que significou centenas de euros em poupança para muitas famílias. E quer dizer, é uma liberdade de movimento totalmente diferente, uma medida com alcance ambiental provavelmente a maior dos últimos anos. Portanto, quando pudermos, quando tivemos essa possibilidade, fizemos a diferença. As creches gratuitas são um exemplo disso. Portanto, temos provas dadas. Se tivermos mais força, a vida de cada um também avança e temos mais possibilidades de querer e de poder ficar no nosso país e construir a nossa vida, ter filhos ou não, viajar ou não, viver na cidade ou no campo ou não, enfim, ter as escolhas que quisermos fazer e termos uma vida profissional que seja gratificante e que não seja marcada pela agonia de não saber o dia da manhã, com um combate à precariedade realmente real, realmente comprometido com isso e não só de fachada e com palavras bonitas, porque essas são as batalhas do nosso tempo e eu julgo que a juventude está com essas batalhas, temos-lo visto, temos-lo sentido no dia a dia e por isso não baixamos os braços. A Juventude CDU tem um lema muito bonito que é semear em março para colher abril. E são esses valores que queremos resgatar e essa esperança que também queremos resgatar para as novas gerações. Então, a última questão que gostávamos de vos deixar é o que é que tem a dizer para os jovens que neste momento têm uma mala feita para emigrar amanhã? Bom, não é fácil, não é, Mariana? Não é fácil, mas eu também não sei se esse jovem quer ir, não é? Ao professor que tenha mala feita para ir para o Algarve, mesmo vivendo no Minho, e que para o ano, em setembro, tenha mala feita, vivendo no Minho, para ir para o Alentejo, e que no ano a seguir tenha mala feita para ir para Lisboa, e que tenha a sua família completamente desfeita, não é? Esse professor, eu digo-lhe que nós cá estamos já há muitos anos para lutar para que esta precariedade termine e esta será o nosso caminho, o que é que vamos fazer. Mas eu não me custa acreditar que existam jovens que queiram emigrar, não é? Que acham que lá fora estão melhor ou que é essa a sua opção, ir uns anos e depois vir. Mas e pegando nas palavras da Alma, não sei se ela depois as vai voltar a referir, mas eu acho que é o essencial, que é da esperança. Há esperança, não é inevitável aquilo que estamos a viver, é possível mudar e muito daquilo que nós evoluímos provou isso mesmo, não é? Que era possível, não fosse o PS querer mudar a agulha e por isso tanto se viu que foi o PS que quis mudar a agulha que depois não se aguentou lá com uma maioria, não é? Ficou lá apenas 2 anos com tudo aquilo, com todas as críticas que nós tínhamos feito à vista de todos. E por isso, se esse jovem que está a fazer a mala para emigrar amanhã, quer muito emigrar amanhã porque tem um mundo aberto, não é? E à sua espera,
vá e que seja feliz. Se esse jovem está a fazer a mala contrariado, que aguarde mais um pouco, porque é possível e é possível melhorar a vida de todos nós e é possível sonharmos com mais e melhores condições de vida. Há outras políticas. Elas têm que Há ser outras implementadas opções. Sim. com urgência. Isto que falamos dos salários, isto é algo para ser feito já, não é Não pode ser daqui a 5 anos. 2028, quer dizer, é para já. Isso é uma urgência absoluta. Quando falamos da questão